Are you upset with me or something? You're not answering the question. It doesn't really matter, I guess. I'm just asking, am I a minute behind or... A comunicação de rádio feita por Lewis Hamilton durante o Grande Prêmio disputado nas ruas de Monte Carlo desencadeou uma crise inesperada nos bastidores da escuderia Ferrari. Aquilo que, em um primeiro momento, parecia apenas um comentário espontâneo logo após a bandeirada, uma simples pergunta sobre um possível incômodo do engenheiro, acabou se revelando como um dos episódios mais simbólicos da temporada de 2025 dentro da equipe italiana. A indagação feita pelo heptacampeão mundial não era apenas um reflexo de emoção ou curiosidade, mas sim um indicativo claro de desalinhamento. Vinda de um dos maiores nomes da história da categoria, ela deixou exposta uma fissura em um relacionamento ainda em formação, justamente com a equipe que ele escolheu para escrever um novo capítulo em sua trajetória. Esse cenário não foi criado por acaso. Ele surgiu ao final de um fim de semana complicado, repleto de decisões estratégicas nebulosas, mensagens confusas e respostas tão pouco objetivas que o próprio piloto admitiu estar completamente perdido em relação à sua posição na prova. Hamilton estava convencido de que disputava posições relevantes, desgastando seus compostos em busca de vantagem, quando na realidade se encontrava a mais de 50 segundos de distância dos líderes. Preso em um vazio competitivo, ou como ele mesmo descreveu, isolado em uma zona sem propósito definido. E o agravante foi que, ao tentar obter esclarecimentos com seu engenheiro Riccardo Adami, deparou-se apenas com o silêncio. Esse silêncio, aliás, não ficou restrito ao rádio. Ele reverberou dentro do time, entre os torcedores e por toda a comunidade do paddock. Porque quando alguém com o histórico e a autoridade de Hamilton começa a duvidar publicamente do suporte que recebe, é impossível ignorar. Ainda mais quando, do outro lado, Charles Leclerc parece seguir com serenidade e rendimento consistente. Por isso, este vídeo ganha relevância. O que ocorreu no circuito monegasco foi mais do que um simples contratempo. Representou um marco, um sinal de alerta alto e claro, talvez o mais expressivo até agora, de que a integração entre o piloto britânico e a Ferrari ainda precisa amadurecer muito. Fica com a gente até o final, porque vamos destrinchar cada detalhe dessa situação, revisitar os diálogos de rádio, analisar os desdobramentos públicos, ouvir a posição oficial de Fred Vasseur e entender como esses ruídos podem alterar drasticamente o curso dessa parceria. Aproveita o momento e garante sua inscrição no canal, ativa as notificações e deixa o seu apoio clicando no botão de curtir. O vínculo profissional entre Hamilton e Riccardo Adami está se tornando uma das relações mais observadas da Fórmula 1 atual. Adami, em tese, traz consigo um currículo sólido, tendo colaborado com nomes como Sebastian Vettel e Carlos Sainz. No entanto, a sintonia com Hamilton está longe do ideal. O que se tem visto nas últimas etapas é uma diferença de percepção preocupante sobre como informações cruciais devem ser transmitidas e recebidas, e a etapa de Monte Carlo escancarou essa lacuna de forma quase didática. Hamilton, além de ser um piloto de elite, construiu sua carreira com base em tomadas de decisão precisas, amparadas por uma comunicação eficaz. Durante anos, cultivou uma conexão impecável com Peter Bonington, seu engenheiro de longa data na Mercedes. Aquela dupla funcionava como um só organismo. Bonington conhecia os momentos certos para incentivar, para dar espaço e, acima de tudo, para fornecer orientações cirúrgicas. Não era apenas uma questão de interpretação de dados, mas de compreender o estado emocional e competitivo do piloto em tempo real. Essa sinergia foi um dos maiores trunfos de Hamilton. Ela permitia ousadia estratégica, pois havia plena confiança mútua. O cenário atual, no entanto, é bem diferente. As conversas entre Hamilton e Adami frequentemente carecem de objetividade ou acontecem em momentos inadequados.
O próprio piloto apontou essa dificuldade após a corrida em Monte Carlo, dizendo que as instruções recebidas eram vagas e que expressões como "essa é a nossa corrida" não lhe diziam absolutamente nada. Ele chegou a afirmar que, durante boa parte da prova, não tinha qualquer noção da posição em que se encontrava ou do que era esperado dele. Nas palavras do próprio heptacampeão, "Eu não sabia onde estava, não sabia o que precisava fazer, nem quando forçar. Estava totalmente à deriva." Esse tipo de depoimento revela muito. Hamilton nunca foi dependente de comandos constantes, mas sempre exigiu clareza, principalmente em contextos como o de Mônaco, onde cada detalhe tático pode selar o destino do piloto. E ao invés disso, ele se viu cercado por dúvidas. Quando, ao final da prova, perguntou calmamente se seu engenheiro estava chateado e não obteve resposta, ficou clara a desconexão. Não era apenas uma falha de comunicação técnica, mas emocional. Fred Vasseur, o responsável pelo comando da Ferrari, buscou minimizar o impacto do ocorrido. Justificou que, em Mônaco, há uma política interna que orienta os engenheiros a evitarem contato por rádio entre a primeira curva e o túnel, como forma de proteger o piloto de distrações em uma das áreas mais estreitas do circuito. Contudo, esse protocolo não se aplicaria à situação específica, uma vez que a pergunta de Hamilton foi feita já na volta de desaceleração, quando a corrida havia terminado. Vasseur sugeriu que Adame talvez já tivesse encerrado sua comunicação. Mesmo assim, para muitos, a explicação pareceu apenas um esforço para conter a repercussão, porque, em última análise, o episódio evidenciou um distanciamento preocupante entre piloto e engenheiro. E essa disfunção não é apenas simbólica, ela afeta diretamente o desempenho. Hamilton desgastou seus pneus com agressividade desnecessária por conta de uma mensagem que interpretou de forma errada, acreditando estar em disputa direta. Na realidade, encontrava-se bem distante das posições de ponta. Segundo Vasseur, ele perdeu aproximadamente 10 segundos por estar preso atrás de outros carros, consequência de uma punição no grid de largada originada, por sua vez, de um erro de comunicação durante o treino classificatório. Enquanto isso, do outro lado da garagem, Charles Leclerc vivia uma realidade bem diferente. Recebeu atualizações constantes, comandos claros e realizou uma corrida limpa e eficaz. O contraste é gritante. De um lado, há estabilidade e confiança. Do outro, dúvida e ruído. A equipe afirma estar empenhada em aprimorar seus protocolos internos, e Vasseur insiste em dizer que não há nenhum tipo de animosidade entre Hamilton e Adame. Mas caso esse ruído permaneça, mudanças poderão ser consideradas. Afinal, a confiança entre piloto e engenheiro é o alicerce de qualquer projeto vitorioso. E no caso de Hamilton, isso se torna ainda mais imprescindível. É aqui que reside a questão mais profunda. Hamilton não trocou a Mercedes pela Ferrari para ser apenas mais um. Ele veio para comandar, para liderar uma reconstrução, para romper um jejum que já dura quase 2 décadas. Mas, por mais talento que tenha, nenhum campeão vence sozinho. Ele precisa de um ecossistema funcional, responsivo e, acima de tudo, coerente. Sem isso, a frustração se acumula, o silêncio se transforma em ruído e o projeto, que tinha tudo para ser grandioso, corre o risco de desmoronar. O que se desenrola atualmente não é apenas uma dificuldade de adaptação. Está se tornando um exemplo prático de como, mesmo o maior piloto da história em termos de conquistas, pode ser prejudicado por uma engrenagem mal ajustada. A etapa de Mônaco não revelou apenas falhas pontuais. Ela escancarou uma vulnerabilidade estrutural capaz de comprometer toda a jornada iniciada com tanta expectativa. Neste momento da carreira, Hamilton não busca apenas vitórias isoladas. Ele quer deixar um legado. Ele escolheu a Ferrari para ser parte da história, para ajudar a ressuscitar um gigante adormecido. Mas o que se tem visto, especialmente nas últimas provas, é um cenário onde ele se vê enfrentando obstáculos internos
mais do que rivais nas pistas. O silêncio nos momentos decisivos, as mensagens truncadas e as ordens mal interpretadas não são apenas incidentes isolados. São sintomas de algo mais profundo. A escuderia italiana mantém o discurso de que tudo está sob controle, que seguem seus procedimentos e que não há crise. Mas a expressão corporal de Hamilton, suas declarações contidas e, principalmente, a ausência de conexão evidente com a equipe, sugerem o contrário. Ele não está hostil, tampouco fazendo acusações, mas está claramente distante. E quando um piloto com sua bagagem começa a se desligar emocionalmente, algo precisa ser revisto com urgência. Leclerc, por sua vez, continua entregando resultados e se beneficiando de uma comunicação eficiente. Isso transmite uma mensagem poderosa sobre o centro de gravidade atual da equipe. E agora, qual será o próximo passo? A Ferrari precisa decidir se irá encarar Monte Carlo como um ponto de inflexão, uma oportunidade de realinhar sua estrutura, estreitar o diálogo e oferecer a Hamilton o suporte necessário para brilhar. Ou se continuará no mesmo rumo, correndo o risco de ver essa parceria promissora se desgastar gradualmente. Porque Hamilton continuará dando o melhor de si, mas nenhum talento é suficiente para vencer quando a comunicação falha nos momentos mais críticos. Não se trata de apontar culpados. Trata-se de enxergar onde estão as falhas e corrigi-las. Se a Ferrari realmente deseja reconquistar títulos com Hamilton ao volante, precisa mais do que carros rápidos. Precisa de empatia, precisão e, acima de tudo, união. Sem isso, a escuderia pode perder não apenas um campeonato, mas o homem que tinha tudo para ser o protagonista de sua nova era dourada. Não para um time rival, mas para a frustração e o desânimo. Se esse conteúdo te ajudou a entender o que está por trás das manchetes, não se esqueça de apoiar o canal, se inscrever e ativar o sino de notificações. Porque se a Ferrari não agir logo, a maior narrativa de 2025 talvez não seja sobre quem ergueu o troféu, mas sobre como um projeto tão ambicioso ruiu antes mesmo de engrenar.